eu fui diagnosticada com câncer de mama. Foi um abalo muito forte. Eu acredito que muitos que estão me assistindo, mulheres, guerreiras fortes, batalhadoras, sonhadoras, perguntam assim, o que está vivendo? O que eu passei? Pergunta, mas por que comigo? Por quê? O que eu fiz na minha vida? Eu não fiz nada de errado. Eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa, muito batalhadora. E por que comigo? Gera assim uma revolta interior. Eu não digo para você, pastor, que é uma revolta com Deus. É uma revolta com a vida. Uma revolta de por que você está passando por isso? Se você fez tanta coisa certa e você vê tanta gente fazendo coisa errada e sendo feliz, podendo viver sem precisar de um tratamento difícil desse. Só que Deus dá uma força pra gente que a gente não acredita. Aí você tem que sair da onde você tá ali, sabe? Do buraco mesmo. Sair daquela situação e falar, não, eu preciso ter força. Principalmente porque eu tinha acabado de ser mãe. Eu tinha uma filha que eu sempre amei, que foi um presente de Deus para mim. Que eu vou contar também esse episódio dessa fase de superação. E quando eu estava ali naquele buraco, que eu não sabia como que eu ia ter força para levantar daquilo, Deus tocou em mim e falou, obrigada, pastor. Deus tocou em mim e falou, você tem que ter força. Você tem que superar. Você tem uma filha pequena. Você precisa vê-la crescer. Você precisa educar a tua filha. E essa força fez com que eu fizesse esse tratamento, que não foi fácil. Só que graças a Deus, Deus sempre coloca aquelas pessoas certas na nossa vida, né? E aquilo que eu falei do meu parceiro, que desde o começo estava lá, e ele estava lá em todos os químio, todas as radioterapias, as quimioterapias foram cruéis. Eu tinha a sensação que era um caminhão que estava passando por cima de mim, de dor que eu sentia após as quimios. A perda do cabelo é difícil para a mulher. Eu acredito que todas as mulheres assim, que estão passando por isso, que estão me assistindo, sabem como é difícil perder o cabelo, porque mexe com a vaidade, com a autoestima, mexe com... Você se sente feia, você se sente diferente. Só que é isso que eu quero passar para essas mulheres que tiveram câncer de mama, que estão passando pelo tratamento de câncer de mama, ou vinha até um diagnóstico de câncer de mama, que a gente vence, a gente supera. É difícil, eu sei que é difícil. Só quem tem um diagnóstico de câncer sabe como é difícil porque você tem como se fosse uma sentença de morte
Mas se você tiver fé em Deus, Deus vai te ajudar. E nesse tratamento, e vai colocar as pessoas. E eu tive ali meu marido, né? Parceiro da vida, que sempre estava lá. E Daniele, enquanto você... Eu queria que você saber, e todos querem saber, Sim. no primeiro momento que você tinha acabado de ter uma filha e que você recebeu aquela notícia, qual foi os sentimentos que primeiro iniciaram no seu coração? E como que você conseguiu se levantar daquele fundo do poço? Porque tem pessoas que estão me assistindo aqui que às vezes se entregaram para a doença. Não importa qual seja. Mas tem pessoas que chegou um momento, seja câncer, seja de qualquer diagnóstico de um médico, tem pessoas que já perderam, como eu posso dizer, se jogaram, aceitaram. Quais foram os sentimentos? Porque tem vozes na nossa cabeça que nos levam para baixo. Como que você conseguiu enfrentar nos momentos tanto de tratamento, para você não se deixar levar para essas vozes e você entrar no fundo do poço? Porque eu entendo que qualquer tratamento, um dos principais fatores é a pessoa acreditar que pode dar certo. É as pessoas terem um mínimo de fé e esperança e não se deixar levar por esses sentimentos. Então eu quero que você explique um pouquinho. Qual foi o primeiro impacto que você sentiu quando você recebeu esse diagnóstico? Seus pensamentos, seus sentimentos? E como que foi durante todo esse tempo, que se eu não me engano é 1 ano de tratamento, para você? Tem os altos e baixos, tem momentos que você acha que acabou. Tem momentos que você acha que não tem mais jeito. Como que você lidou, principalmente, com esses sentimentos? Pastor, o sentimento é o pior. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, é aquilo que eu falei, você tem a sentença da morte e você não sabe se você vai conseguir superar o tratamento, que o tratamento é muito difícil. Muito. Só que o que faz, de verdade, a gente acreditar que o tratamento vai dar certo, a nossa fé, é você buscar Deus. É você buscar Deus. E aquilo, como eu falei, e você pegar no amor das pessoas. O meu amor maior que estava ali era minha filha. Eu sabia que eu precisava de mim e que eu tinha que me superar, né? Eu tinha que arrancar forças, eu não sabia de onde para aguentar aquele tratamento. E meu marido que estava do lado e meus pais que ficaram o tempo inteiro ao meu lado. Meus pais, assim, largaram a vida deles no interior de São Paulo e foi morar com a gente. Então, para você ver enquanto ela está se recuperando. Chega um momento na nossa vida que a gente olha para um lado e olha para o outro e às vezes a gente não vê a solução. A gente não vê a saída. Tem coisas na nossa vida que a gente olha e fala assim, é o meu fim. E como ela disse, aquele diagnóstico é a sentença de morte. Imagine o médico que tem a capacidade de te tratar, olhar para você e dizer, a sentença é muito ruim, eu não vejo saída. A gente vai tentar fazer alguma coisa, mas só Deus pode fazer alguma coisa. Mas aí entra o que eu queria que você também entendesse. O que não é possível para você, o que não é possível para o juiz, o que não é possível para o médico, é possível para Deus. A principal coisa que eu quero que ela disse aqui é que quando você não vê mais saída, quando você não vê mais esperança, eu te declaro, tem um Deus que pode te dar a saída. Tem um Deus que pode te dar a resposta. Tem um Deus que pode te dar o socorro. Ele pode curar a tua saúde. Ele pode libertar o seu filho da droga. Ele pode tirar um presidiário e tornar um ex-presidiário. Esse Deus tem poder, não é?
Com certeza, pastor. É esse Deus que tem o poder, que hoje eu estou aqui, viva, com saúde, feliz, para contar a minha superação. E quando você falou assim, às vezes alguém pode te dar mesmo aquela sentença de morte, um médico. Eu tive isso. Eu tive que uma médica falou assim para mim, eu falei, mas doutora, como que eu vou fazer um tratamento desse? Né? Um tratamento difícil, eu tô com câncer mesmo. Ela falou assim, eu não vou te iludir. Você tá com câncer, você vai fazer todo o tratamento, vai ficar carequinha. Falar isso para uma mulher é muito difícil. Você vai ficar carequinha e eu vou tentar salvar a sua vida. Então, e o que eu estou falando é verdade. Até meu marido estava aí, ele está de prova para falar que eu escutei isso. Então é muito difícil. É algo assim, você realmente tem que tirar forças que você não sabe de onde. E fé. Ter fé. É como o senhor falou. Nessa hora, é acreditar que Deus vai te salvar. Que Deus vai te curar. Que Deus vai fazer um milagre na tua vida. E nesse período de tratamento, eu queria que você tocasse em alguns pontos. Primeiro, uma pessoa que entra no tratamento ou ela pensa em desistir no meio do caminho. Porque a gente sabe que o processo é longo e dolorido. Eu quero que você trate com dois tipos de pessoas. Pessoas que não querem tratar. A pessoa que fala assim, eu não vou passar por todo esse sofrimento. Eu não vou entrar que nem tantas pessoas que vai lá, fica anos sofrendo e no final morre. E eu quero que você lide com essa pessoa que fala assim, eu não quero tratar. E eu quero que você fale com outro tipo de pessoa que está sofrendo tanto e fala, eu vou desistir de lutar. Eu vou falar para você que não quer tratar de forma alguma primeiro. Pense que Deus é maior, que Deus vai te curar, mas que você precisa do tratamento e que você vai vencer, que você supera, você vai conseguir. Se eu conseguir superar aquela dor da químio, se eu conseguir superar a perda do cabelo, que para mim eu sempre fui muito vaidosa, muito, sempre cuidei muito da minha imagem, sempre cuidei muito do meu cabelo. Se eu conseguir, você vai conseguir. Tenha fé, força. Pense que todos que estão ao teu redor querem te ver viva, te ama. Jesus te ama e Ele quer te ver também feliz, viva. E para aqueles que estão nesse período, nesse processo do tratamento, que estão encarando esse tratamento, às vezes a gente está falando até que alguém está escutando a gente, que fez químio hoje, que fez uma químio ontem, ou há 2 dias atrás, que está sentindo aqueles enjoos da químio, aquela dor no corpo que a químio causa. Você vai passar por tudo isso. É só uma fase. É apenas uma fase. E vale a pena passar, vale a pena viver. Porque se Deus permitiu que isso ocorresse na nossa vida, é porque algo grandioso está guardado para ti. E eu tenho certeza que algo grandioso Deus já está me proporcionando. E Deus está guardando muito, muito para mim e para todos nós. Você viu? Então, entenda isso. É difícil. Às vezes, que nem ela diz, dá vontade de parar. Mas você tem que ter uma fé. Você vai vencer. E ela é o testemunho vivo. O câncer não matou ela. E o câncer não vai te matar. E às vezes a gente está falando, não é só sobre esse assunto.
Mas eu quero que você entenda sobre todos os assuntos. Não importa o diagnóstico que você está passando, não vai te matar. Não importa o que você está passando dentro da tua casa, às vezes com seu filho preso em uma droga, essa droga não vai matar ele. Não importa como o seu relacionamento está, esse mal não vai destruir o teu relacionamento. Ela veio aqui trazer esse testemunho que existe um Deus que pode nos mudar. A perseverança, a fé dela, a crença que ela ia mudar, fez que hoje ela estivesse aqui como prova viva te dizendo: há mudança para você, há jeito para você. Você vai sair dessa situação. Você vai sair desse fundo do poço. Vai acontecer algo extraordinário. E eu quero te falar, valeu a pena essa luta que você teve? Com certeza, pastor, valeu muito a pena. E hoje, assim, eu sei o porquê que eu tive que passar por isso. Para dar mais valor à vida, valor às pessoas que nos amam. E aumentar cada vez mais a fé em Deus. E eu acredito que Deus me deu essa segunda chance, né? Que a gente passa por esse episódio, então a gente nasce de novo. E nasce em todos os sentidos. E essa segunda chance foi para que eu possa cuidar da minha filha. Da minha filha, que é outra superação que ela teve, né? Que a gente teve que encarar o diagnóstico de TEA, que é o transtorno do espectro autista. E você recebeu essa notícia em que momento da sua vida? Pastor, até 1 ano e 8 meses, quando ela tinha, e eu fui diagnosticada com o câncer, ela tinha um desenvolvimento normal. A partir dos 2 anos, ela começou a ter um atraso no desenvolvimento, um atraso na fala. Isso foi depois do câncer ou antes? Foi depois do câncer. Só para você entender. Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu creio que Deus permitiu que ela passasse por aquele processo para que ela pudesse ter capacidade emocional, psicológica e fé para tratar do outro processo que estaria chegando na vida dela. Porque às vezes, se você não estiver muito bem emocionalmente, você não consegue cuidar de uma criança com espectro autista. Então, a primeira coisa que eu quero entender, tudo na tua vida tem um propósito. Às vezes você não está entendendo o porquê você está vivendo isso, mas agora ela vai contar qual foi o motivo, porque ela falou que quando ela venceu o câncer, mudou a forma dela de ver a vida, mudou a forma de pensar, de ela lidar com as coisas. Então Deus preparou ela com aquela circunstância para ela conseguir suportar e fazer o melhor nessa situação. E aí quando você descobriu que a sua filha era autista, como que foi o segundo baque da sua vida? Sim, aí veio o segundo baque, né? Fora o primeiro, aí veio o segundo. Mas aquilo que você falou, que Deus, que hoje realmente eu sei o porquê Deus permitiu que eu estivesse viva, e também porque eu passasse por aquilo. Porque além de tudo que você falou, eu precisava ter força. Porque ser mãe, ou seja, né, pais de uma criança atípica, conhecido popularmente como uma criança especial, não importa qual a atipia da criança, você precisa ter força. Porque você tem que superar não só um obstáculo, que é o diagnóstico do câncer. Você tem que superar vários obstáculos. Você tem que superar o obstáculo da rejeição. Você tem que superar
o obstáculo que é das pessoas, preconceito, indiferença. Eu posso te dizer que nós somos uma família muito abençoada, porque a minha menina é uma luz de Deus. Ela, por mais de todas essas não vou dizer limitações, porque nenhuma criança típica ou uma criança especial tem limitação. Ela tem o tempo dela. Tem o tempo dela de se desenvolver, ela tem o tempo dela de querer estar no local ou não. Coisas que a sociedade não entende. Então, Deus fez com que permitisse acontecer nas nossas vidas o diagnóstico do câncer para superar este obstáculo. Mas sabia que viria outros que eu teria que estar superando. E quando nós recebemos esse diagnóstico do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, não é fácil. Porque quando a gente espera uma criança muito desejada, muito amada, como ela é até hoje, e qualquer pai, você quer ter o seu filho, você sabe que é uma criança que vai se desenvolver, que vai brincar com as crianças, que vai falar, que vai ser igual, às vezes, eu digo até, por exemplo, uma criança que tem síndrome de Down, quando ela nasce, os pais, ela é diferente fisicamente de outras crianças. Os pais não estão preparados para isso. Eles se preparam 9 meses para ter uma criança típica. Uma criança igual a todos. Porque nós, pais, queremos que os filhos estudem. Nós queremos que os filhos cresçam. Não falam popularmente, criei para o mundo, que cria asas, voam. E também se casam, têm filhos. E uma criança típica é como se ocorresse um corte nisso. E você fala assim, cadê aquela criança que eu esperava que eu ia ter? E só que aquele princípio, né? O amor dos pais vence qualquer obstáculo. É aí que você tem que ter mais força do que o diagnóstico do câncer. Porque você não está lutando só para você. Você está lutando para o seu filho. E quem tem filho, quem é pai, sabe que o amor, não existe um amor maior na vida, não existe, do que um amor de um filho. De uma mãe para um filho. De um pai para o filho. Então, aí foi a nossa superação maior. Porque você tem que perceber, ter a sensação de que o seu filho, igual a minha filha, ela não é verbal, ela vai fazer 10 anos e ela não é verbal. Eu tenho esse sentido de saber o que ela quer. Mas ela não me fala o que aconteceu na rua. Ela não me fala o que aconteceu na escola. Para os pais é muito difícil. Mas quando o seu filho olha para você, sorri, você supera qualquer dor, qualquer rejeição, qualquer indiferença, preconceito. E aquela sensação, meu filho é diferente de outra criança. E agora, eu queria que você trouxesse um pouquinho. Muitas pessoas, é muito comum, como pessoas não têm contato com crianças especiais. E às vezes, por não ter esse contato, a gente não sabe como agir, não sabe como falar. Tem pessoas que acham que uma criança especial é incapaz.
E eu queria que você falasse um pouquinho de quais são as dificuldades que uma criança especial ela tem e como que as pessoas devem lidar, ver e ajudar essas crianças. E como que também o município, o país, a cidade pode fazer para que a gente consiga interagir mais e ter a inclusão para essas crianças em situações especiais. Pastor, você tocou num assunto bem, agora, complicado. A inclusão, né? A inclusão na parte social, ela existe socialmente. Só que os pais sabem como é difícil a inclusão. A inclusão é inclusão em todos os sentidos. Como você falou, as pessoas não estão preparadas para receber uma criança especial na escola. Falam que sim, mas os pais percebem que não. Receber uma criança, às vezes, na igreja especial. E receber uma criança especial numa festinha de aniversário. Ou até mesmo em uma reunião de família. Porque uma criança especial, ela tem comportamentos diferentes. Comportamentos não iguais às outras crianças. De falar, de chorar, de pedir. Estou com fome, estou com sede. O comportamento às vezes é diferente. E esse comportamento assusta as outras pessoas. Então, a inclusão, a gente, até nós, pais, né, de filhos especiais, a gente brinca, é muito bonito para a sociedade. Só que na pele ali, no dia a dia, precisa evoluir muito. Precisa evoluir as pessoas precisam estudar mais. E quando eu falei para você a ignorância das pessoas, as pessoas ainda estão ignorantes com essa... Porque hoje em dia as crianças, os pais não escondem mais as crianças especiais, como antigamente existiam as crianças já especiais. Mas talvez elas eram escondidas. E hoje não. Hoje elas estão aí para mostrar que elas são capazes. Às vezes elas não falam, mas elas são capazes. Capazes de muito mais do que todos imaginam. E a sociedade precisa evoluir muito. Muito. Para conseguir entender não só as crianças, mas os pais das crianças. Porque a gente, né, os pais especiais falam, não existe criança especial, existe pais especiais. Porque se Deus deu uma criança com todas essas características para essa mãe, para esse pai, é porque eles são especiais. E eles vão ter a força, o amor, o discernimento, a sabedoria para cuidar dessa criança. Porque foi até eu escutei esses dias, em um desses vídeos de YouTube, viu, pastor? Mas falavam assim, por que dar uma criança especial, talvez para uma mãe tão feliz, tão alegre? Mas Deus respondeu, porque ela sabe valorizar o sorriso. Forte isso. Eu quero que você repita, porque essa frase tem que ficar cravada no seu coração. Repita, com o microfone bem pertinho, lentinho. Porque Deus escolheu essa mãe para que tivesse um filho especial. Aí Deus respondeu, porque essa mãe sabe valorizar
sorriso. Essa mãe sabe valorizar a alegria de todos os dias. E também, pastor, sabe valorizar cada projeto, cada ação que Deus faz. Aquela mãe que tem um filho cego sabe a importância da obra de Deus. Que Deus faz uma montanha, como Deus faz nós, seres humanos, porque ela enxerga pelo filho dela. E aí eu quero voltar e trazer essa conexão. Sim. Será que se você não tivesse passado pelo processo do câncer, você teria a mesma visão que você tem hoje? Com certeza não, pastor. Talvez eu não estivesse preparada para conseguir. Eu não vou falar passar por isso, mas para poder ajudar minha filha. Aí eu quero que você pegue a chave. Tem coisas que você está passando hoje que você não entende. Eu vou repetir de novo. Tem coisas que você está passando hoje, vivendo hoje, que você não entende. Mas creia numa coisa. Deus está te preparando para você vencer os obstáculos de amanhã. Olha como é forte. Eu vou para a Bíblia, que eu sempre gosto, sou pastor. Você não fala a Bíblia, tá difícil. Davi, antes de ele matar Golias, ele matou quem? Ele matou primeiro um leão, um urso, lobo. Quando ele chegou diante de Golias, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar um Deus vivo? Aí chegou o rei Saul e disse: meu filho, você é tão pequenininho, franzino, você não é guerreiro, como que você vai matar esse Golias? As experiências, ele falou e disse: eu matei um leão, eu matei um urso, Deus vai me dar a vitória hoje. Mas entenda como é muito forte isso que eu estou te falando. Será que se ele não tivesse matado o leão, será que se ele não tivesse matado o urso, ele ia ter fé suficiente para matar Golias? Você pegou? Todos temeram, todos se esconderam com medo de Golias. Mas Davi foi preparado por Deus para aquele momento. Quando ele matou Golias, ele livrou o povo dele da escravidão. E através daquilo, ele se tornou uma pessoa muito grande, o maior general daquele lugar. E posteriormente, ele teve bagagem para se tornar rei de Israel. Entenda isso. Você quer se tornar rei? Você quer se tornar grande? Vença as batalhas atuais. Eu não sei que luta você está passando. Passa por ela, porque essa luta vai ser um degrau para você chegar no propósito de Deus. E eu já te declaro uma coisa, Daniela. Você acha que você ia passar? Se Deus te deu isso, através disso Ele vai te fazer crescer, para que o nome dele seja glorificado. Ele ainda vai te levantar para você fazer coisas extraordinárias. Porque isso que você passou no seu câncer, isso que você está passando com a sua criança, você acha que é em vão? E eu te falei lá, ela é minha professora também de ortodontia. E ali eu falei para ela uma coisa. Você acha que você está passou por tudo isso aí para você contar a história furada para os outros? Não. Deus nos dá coisas, Ele nunca dá um fardo maior do que você possa suportar. Primeira coisa que te digo, se Deus permitiu isso, você vai vencer. E a segunda, quando Ele prepara essas coisas para pessoas fortes, que Deus vai usar essas pessoas fortes para trazer uma mudança no mundo. No mundo que eu falo, na cabeça de pessoas. Então você tem uma missão que não é leve. Entenda a sua missão. Deus vai te usar para mudar corações. Deus vai te usar para salvar vidas. Deus vai te usar para que você seja uma luz em meio à escuridão.
E para mim finalizar que hoje não é o meu dia, eu não vou pregar aqui. A última coisa eu te digo, o último exemplo, José se tornou governador assim? Antes de ele se tornar governador, ele foi humilhado. Deus primeiro deu um sonho. Quando você falava de sonho, eu falei, olha só, Deus só dá sonho para quem é forte. Deus só dá sonho para quem tem capacidade de enfrentar e chegar no sonho. Deus deu um sonho para quem? Para José. Preste atenção que José foi humilhado pelos irmãos, jogado numa cisterna, foi preso, ele passou por tudo isso, mas o sonho se cumpriu. Suporta, essa palavra que eu te dou, suporta a sua batalha, suporta a tua luta, porque o sonho de Deus vai se realizar na sua vida, não é? Com certeza, e creio em nome de Jesus, tudo que o pastor falou. Creio na vitória, creio que não é em vão. Estou aqui hoje, não é em vão. Foi um convite, lógico, mas porque Deus preparou. E em todas as minhas orações, sempre teve, né, a pregação que eu iria testemunhar, que eu vou testemunhar ainda muito, porque eu acredito no desenvolvimento da minha filha, eu acredito na vitória, que ela vai se comunicar de alguma forma ou outra, que é isso que a gente está aí na luta, né, para que ela se comunique, que ela se desenvolva, mas que ela seja ela. Que ela seja a minha Isabela, que ela tenha o tempo dela, e ela sabe disso, que ela é muito amada por nós, mas a gente quer que ela viva feliz. E você gostaria de trazer ela aqui para apresentar? Pastor, e se certeza. for possível, eu gostaria que não só eu, mas aqui a gente tem em torno de 738 pessoas. Depois eu vou passar aqui, ler alguns comentários, agradecer algumas pessoas que estão aqui. E eu queria que essas 740 pessoas primeiro curtissem, né? Porque vocês estão... Tem que ter vergonha na cara, gente. 740 pessoas, só tem 65 curtidas. Vamos curtir mais aí, ó. Não cai o dedo não, viu? Clica aí, curtir, e Deus vai te abençoar também. Mas eu gostaria que essas 740 pessoas orassem comigo pela sua filha, pela sua família e por todas essas pessoas. Nós vamos orar por todas essas pessoas que hoje estão aqui participando. Tá bom? Amém. Pode chamar ela lá. Pode vir. Dá pra ficar de pé mesmo? Ela tá se preparando. A gente falou... Eu acho que vai ter que levantar um pouquinho a câmera, né? Porque tá cortando minha cabecinha e não dá certo, não. Glória a Deus. Vamos aqui apresentar. Agora, olha como eu tô chique na câmera. Brinca. Levanta também, mulher. Olha aqui como ela tá chique também. Ela veio toda preparada na chique. Vamos lá. Ela vai conhecer o marido dela. Qual que é o nome do marido da senhora? Fábio. Fábio também é um profissional abençoado. Ele é implantodontista. Ela tem ela depois vai falar num outro momento que vai ter muita coisa. Pode vir aqui, ó. Vem cá, amor. Essa é a minha princesa, o amor da minha vida, Isabela. Esse é meu marido, parceiro, Fábio. Estamos aqui hoje para agradecer esse momento e para nós orarmos juntos, né, pastor? E só para dizer, essa família é mais do que vencedora. Amém. Ela venceu o câncer e eles vão vencer não só essa situação, mas entenda, todas as situações que vocês passarem, vocês vão vencer, desde que estejam com a fé em Deus. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração por eles? Senhor Jesus, aqui eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida da Isabela. Que em o nome do Senhor Jesus, o Senhor possa ouvir esta oração. E a oração de todos esses que estão aqui. Que o Senhor possa dar saúde para ela, Senhor. Faz um milagre grande. Não para nossa honra e glória. Não porque eu estou pedindo algo. É porque eu sei que o Senhor faz milagre. Eu sei que o Senhor é um Deus do impossível. Eu sei que nós não somos dignos dessa graça. Mas demonstra o teu amor sobre a vida da tua filha. E que ela possa ser um grande milagre. Como o Senhor fez um grande
milagre na vida dela, dessa família. E eu peço, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre todos esses espectadores, sobre todas essas pessoas que hoje estão aqui participando. Pessoas que estão sofrendo o mesmo que a Daniele sofreu. Estão passando por um diagnóstico de câncer, estão passando, Senhor, por uma doença incurável, Senhor. E elas estão sofrendo tanto. Mas eu te peço, Senhor, eu te pedi, que aqui não seja um simples programa para aparecer, mas de alguma forma as vidas possam ser transformadas através dessa programação. E eu te peço de todo o meu coração, toca na vida desse que está doente, toca na vida deste, Senhor, que se encontra hoje com um filho, meu Pai, enfermo, toca na vida dessa pessoa que se encontra com um filho em drogas, Senhor, o marido que se tornou presidiário, uma mãe, Senhor, que está em prantos hoje. Toca na vida desse que está desempregado. Muda, Senhor, essa situação. Tira esse cativeiro. Pessoas que estão em síndrome de pânico possam ser curadas, possam ser libertas. Depressivas possam ser libertas. Toca, Senhor, em todos esses. E que em o nome do Senhor Jesus, na próxima programação, vocês possam ter um grande testemunho do que Deus vai fazer na sua vida. Desde já, eu agradeço a sua presença, Daniela, a sua família, a sua filha, agradeço todos esses que participaram. Eu não vou citar o nome de todos, porque graças a Deus o programa foi uma bênção e o horário passou. Mas de todo o meu coração, ainda que eu não tenha citado o seu nome, você foi especial nessa programação. Você fez diferença nessa programação. E no mês que vem, toda última quinta do mês, nós estaremos trazendo um entrevistado, um convidado muito especial. E eu creio que através desses convidados, você terá a sua vida transformada. Deus abençoe e até a próxima programação. Tchau!